A ideia é realmente transmitir aos produtores rurais, aos presidentes de sindicatos rurais, um pouco de conhecimento da Polícia Ambiental em relação a esses temas tão importantes. E demonstrar que hoje a FAESP, por meio do seu Departamento de Sustentabilidade, tem essa preocupação latente em cada vez mais esclarecer e melhorar a condição de trabalho e de conhecimento dos produtores rurais e dos sindicatos rurais. Então, Júlio, obrigado pela presença. Tiago, obrigado pela presença e à sua disposição a partir de agora para você tocar aí a tua palestra. Ok. Bom dia a todos. Capitão Tiago Souto. Atualmente eu estou chefiando a seção de operações e de ensino do setor batalhão ambiental, que fica sediado lá na região de Birigui. Sou do interior, né? Nascido e criado em... E isso, primeiramente, quero agradecer o convite do nosso presidente e do nosso eterno comandante, Coronel Sargento, e dizer que nesses 15 anos que eu pertenço aí ao policiamento ambiental, eu vejo, sim, essa aproximação que o nosso presidente comentou, né? Ambiental com o produtor rural, e isso está fazendo mudança nas ações e nas atuações da Polícia Ambiental. Então, é um imenso prazer estar aqui conversando com vocês, trazendo um pouco de informação, né, um bate-papo aí para a gente também levar e aperfeiçoar os nossos processos. Então, inicialmente eu vou falar sobre o manejo e controle da fauna invasora, né, que é mais conhecido por nós aí é o javali, né, o Sus scrofa. Porém, eu sempre pontuo isso das minhas conversas, que precisa sim fazer uma diferenciação entre o que é caça e o que é controle e manejo dessa fauna invasora. Já posso passar para a tela, que acho que fica melhor a visualização e a nossa explicação. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre esse manejo e controle de espécie invasora, né, que, como bem o presidente falou, vem causando e causa não só aqui no nosso país, mas no mundo afora, um grande prejuízo, tanto para a agropecuária, como para a saúde, como para extinção de espécies nativas. Então, sim, a gente precisa conversar e aperfeiçoar e tentar controlar essa fauna invasora. Então, primeiramente, eu chamo a atenção que há uma linha muito tênue entre o caçar e o controle e manejo do javali. Quando eu falo em caçar, a gente sempre tem em mente a perseguição, né, de um animal. Mas todas as normas, elas trazem o caçar quando é uma perseguição para fins de abate ou captura de um animal silvestre, da fauna silvestre. E a nossa Constituição Estadual, ela trouxe, no artigo 204, que fica proibida a caça sob qualquer pretexto em todo o Estado. E sob qualquer pretexto, trouxe, não posso dizer assim, algumas discussões jurídicas, porque a gente possui outras normas, né? Tanto a Lei Federal 5.197 de 67, quer dizer, lá em 67, ela já falava que, caso essa caça for para fins de destruição, abate de animais que são nocivos à agricultura ou à saúde pública, seria permitido. E a nossa lei de crimes ambientais, 1.605 de 98, também traz que não é crime o abate animal quando realizado por ser nocivo e que seja caracterizada essa nocividade pelo órgão competente. Então, será que caçar sob qualquer pretexto é proibido? E aí, uma discussão judicial, numa ação direta de inconstitucionalidade, o STF fez essa análise e excluiu, né, a questão do controle populacional de espécies e de coleta para fins específicos desse contexto aí de qualquer que seja proibida a caça. Não. Só que a gente tem que lembrar que é permitido é o controle e não a caça, e somente de espécies nocivas, né? Aquilo que vai trazer uma nocividade. Então, eu posso, sob qualquer pretexto, caçar um animal nativo? Não, pode, porque é caça. Agora, o javali ou outros animais que sejam declarados nocivos, sim, vai poder fazer esse controle. Então, vamos tirar a ideia de caça e vamos trabalhar sempre com a ideia de controle.
E aí, uma breve introdução aí, para a gente também contextualizar o porquê que o javali, né, ele acaba sendo aí permitido esse controle. Porque ele é considerado uma espécie exótica invasora. E a gente esquece que, dentro desse contexto, a gente tem outras espécies existentes aqui no Brasil que também são uma espécie invasora, seja animais ou sejam plantas. Eu trouxe aí, então, falando sobre o coral-sol, que no ambiente marinho é uma espécie invasora, o javali no ambiente terrestre, e o próprio mexilhão dourado aí nas águas continentais. A gente vê que são 365 espécies, fala que é uma espécie por dia do ano que tem invasora, né? Mas olha quantos animais, quantas espécies exóticas a gente tem que afetam diretamente o nosso ecossistema e o nosso meio ambiente, né? Seja ela voltada para a saúde humana, seja ela para questões econômicas, sociais, ambientais. E o que é uma espécie exótica invasora? São organismos introduzidos fora da sua área de distribuição. Ele ameaça a diversidade biológica e o ecossistema do novo ambiente. Esses indivíduos, quando são introduzidos, ele tem uma capacidade de bioinvasão naquele ambiente que ele supera as condições daquela espécie nativa. Muitas vezes por quê? Porque ele não tem um predador natural e também porque as presas que eles vão atrás não têm uma defesa para aquele tipo de predação que ele causa. Então, a gente precisa ter essa consciência de que espécie invasora causa, sim, um impacto gigantesco no ecossistema natural. E aí a gente passa aqui para a questão acho que o principal objeto dessa nossa conversa é o javali. Né? O javali e as suas linhagens diferentes. Aqui eu trouxe algumas imagens, porque, deixa eu ver se aqui eu consigo pontuar. Opa, na TV não vai pegar. Mas vamos lá. A primeira foto ali é o javali com as suas crias, né, com seus filhotes. Muda um pouco ali a característica desse animal. Mas depois a gente tem outros. Ali à direita, acima, é um porco monteiro, um porco acelvajado, típico da região do Pantanal. Ele, por ser acelvajado, ele tem uma proteção específica lá no Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal. Ali ao lado direito, um javali bem característico, né, dos javalis europeus. E à esquerda, abaixo, ali já é um híbrido, né? É o cruzamento de um javali com um porco, um suíno ali domesticado. Então, a gente vê as variações deles. Então, todas essas variações, independente se ele é híbrido ou não, quando solto na natureza, eles causam um grande potencial. E os javalis, eles estão citados como 100 espécies invasoras que causam os danos mais significativos à biodiversidade. E trazem impactos sanitários, socioeconômicos. E por que o javali tem esse potencial? Muito por causa das características biológicas e ecológicas dele. Ou seja, é um animal que ele se reproduz muito, é agressivo, ele tem alta resistência orgânica, então ele consegue caminhar muito em longas distâncias. Ele tem um hábito alimentar onívoro, ou seja, come plantas ou come outros animais. Então, a adaptação dele é muito grande a diversos ecossistemas. Então, a gente tem aí que, praticamente em vários biomas, a gente encontra esse tipo de animal vivendo e se reproduzindo e conseguindo uma capacidade de bioinvasão muito grande. E como disse o nosso presidente, ele comentou muito bem. A origem dele, na América do Sul, se deu-se na Argentina. E aí ele foi se espalhando ali, subindo para o Uruguai, e isso em 1904, 1906, e na década de 90, né, mais ou menos assim, a gente tem os principais registros dessa entrada desse animal na região sul, né, principalmente ali na porta de entrada na Rio Grande do Sul, subindo. É claro, hoje ele, em mais de 1.500 municípios do Brasil, e praticamente em todos os estados da nossa federação, ele é só porque ele andou? Não, porque foram introduzidos, isso principalmente na década de 90, buscou-se, bastante criador quis trazer esse animal para fins do consumo da carne, de trazer
ter o abate ali, né, dele. Porém, na época, a legislação federal ela permitia essa importação, tinha umas regras, e com o passar do tempo, vendo que muitos criadores eram ilegais, não tinham controle, esse animal começou a escapar devido à agressividade dele, não conseguia estar mantendo ele ali em chiqueiros convencionais, e começou a se escapar. O IBAMA, na época, resolveu bloquear ali, vamos dizer assim, a questão de importações, bem como de novas criações. Só que esse animal, ele começou a exigir que quem era criador comprovassem a origem desses animais para fins de controle, mas muitos criadores, com medo de serem autuados, fizeram o quê? Melhor deixar escapar, melhor eu soltar do que ser autuado. E isso começou a causar um grande impacto e está na situação que está hoje. Então, essa grande capacidade de bioinvasão, com essa questão de trazer para a criação e depois abandonar essas criações, é o que impacta hoje a grande quantidade de população dessa espécie, né, no nosso país. Se eu não me engano, no estado de São Paulo, no último levantamento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, mais de 50% dos municípios paulistas têm registro de javali em suas propriedades, né? Então, a gente precisa, sim, ter uma atenção especial em cima dessa espécie invasora. E aqui eu trouxe para vocês uma diferenciação que eu acho bacana, porque, como eu disse, a gente tem várias, além do javali, a gente tem outros, vamos dizer, de uma forma mais simples, porcos, né, nos nossos ecossistemas, né, no Brasil, sendo ele o cateto e o queixado, que são animais nativos, bem como também eu comentei o porco monteiro, que é o porco lá que tem uma proteção especial lá no Pantanal. Então, a gente precisa saber diferenciar, né, para que, de novo, se faça o controle do javali e não cometa a caça de animais nativos. Então, aqui a gente tem o javali, que são... A principal diferença quando a gente olha neles, pode ver o rabo, né? Ó. A gente tem um rabo maior no javali, né? Orelhas maiores, e também o tamanho dele, ele é um animal maior. Isso quando ele tem um cruzamento com um porco doméstico, aí o tamanho dele duplica, ele pode chegar aí, a gente relata até 200 quilos ou mais, então são grandes animais. Os dentes deles são curvados, são grandes presas, né? E geralmente essas presas são curvadas ali em direção à cabeça. Já o cateto, um animal menor, pesa cerca de 8 quilos, é um animal nativo, vamos cuidar sempre isso. Tem um rabo curto, mas às vezes o rabo dele nem aparece. Tem uma pelagem mais acidentada, mas o diferencial dele é que ele tem, ao longo dali do pescoço, do dorso, um colar mais branco, né? Então a gente consegue diferenciar bem o cateto por isso aí. E ele tem aqueles sons, ele vai batendo o dentinho e vai fazendo uns sons que, de forma repetida, aí também é bem característico dele. E o queixado, que já é um animal um pouco mais agressivo, ele é um pouco maior que o cateto. A característica dele é esses pelos bem arrepiados, uma pelagem bem mais escura. E ele tem essa parte aqui do papo, né, vamos dizer assim, do queixo ali em direção ao peito, branco. Então, essas são as principais diferenças que a gente tem desses animais. Continuando, aí a gente fala, então, por que o javali hoje é permitido esse controle? Então, desde a década de 90, a gente, devido a grandes relatos ali, principalmente na região sul, Santa Catarina, Paraná e o Rio Grande do Sul, precisou-se um aumento desses animais e a destruição, principalmente em lavouras aí de pequenos produtores rurais, necessitou um controle. Então, em 90 já havia alguns controles por parte do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA, permitindo ali o abate desses animais, só que era algo regional, localizado. E devido a essa imensidão que se tornou a presença do javali, foi necessário o IBAMA, através da Instrução Normativa número 3 de 2013, declarar a nocividade da espécie exótica invasora javali europeu
em todas as suas formas, linhagens, raças e diferentes graus de cruzamento, com o porco doméstico, que aí a gente chama de forma genérica o javali. O artigo 2º dessa instrução normativa, ele autoriza o controle, e o controle é o quê? A perseguição, o abate, a captura, seguida da eliminação direta dessas espécies. O que eu queria chamar a atenção também é que várias normas existentes hoje em vigor prevê, né, que esse o controle do javali, então, seja a Constituição Federal, seja convenções, acordos, convenções internacionais permitem esse controle, já que como a gente disse, é uma das 100 espécies mais que causam um impacto ali econômico, ambiental, social. E quem que pode fazer esse controle? Bom, todas as pessoas físicas e jurídicas, desde que um cadastro, né, um cadastro técnico federal, para fins das atividades potencialmente poluidoras, com controle, o cadastro, dentro do sistema integrado de manejo de fauna, que hoje é o nosso CIMAF, né? Então, o sistema eletrônico que veio agregar e veio facilitar essa forma de autorização. E, feito isso, o controle vai poder ser feito com arma de fogo, arma branca, uso de armadilhas, uso de cães, porém, respeitando alguns critérios. Então, eu vou usar arma de fogo? A arma de fogo vai ter todo um controle ali, a parte de registro dessa arma, guia de trânsito, eu vou comentar logo mais à frente. Mas a gente sempre tem que pensar, o abate desse animal, não podendo existir nenhum tipo de maus tratos. Né? Então, é importante para quem faça esse controle, ou para o produtor rural, que necessita, que ele de repente ele não quer fazer, mas ele quer que seja a área dele, a propriedade rural dele, receba às vezes, equipes de controle. É importante que ele tenha ali, verifique quem são essas pessoas, quem está fazendo, se está tudo correto, se está com todas as documentações, porque isso é o que vai diferenciar um controle de uma caça. Então, para quem quer fazer o controle, precisa da autorização ali do proprietário ou de quem detém ali o uso daquela área. E assim a gente consegue falar agora um pouco dos impactos que os javali causam hoje no nosso ecossistema. Então, quando a gente fala de impactos ambientais, a gente fala de alterações físicas e químicas do solo. Então, tem uma foto ali ao lado que é o quê? É o próprio animal fuçando toda uma área de nascente. Então, ele causa impacto ali naquele recurso hídrico, causa ali uma questão de assoreamento desse recurso hídrico e até mesmo questões de erosão. Ele, ainda como impacto ambiental, ele tem a competição com as espécies nativas, então, assim, por isso que ele tem essa capacidade de bioinvasão e dominar ali o local que ele está, em prol de outros. Ele não tem um predador específico, né? Quem ele preda, às vezes, ele também não tem uma defesa específica contra essa predação. Então, ele traz vários impactos ambientais. Já os impactos socioeconômicos, que eu falo que é o produtor rural sofre com isso, né? Esses dias eu estava conversando com um produtor rural, ele comentou comigo que toda vez que ele vai fazer ali a correção do solo dele, adubação, com o uso de alguns implementos, e chove, ele perde praticamente tanto o serviço como o material, porque o cheiro ali dos insumos ali, às vezes amônia, o calcário e tudo, quando chove, aquilo sai um cheiro que atrai esse animal, o javali, né? E ele vai funcionando tudo ali, arrancando a semente e arrancando aquele produto que ele dispôs na terra ali. Então, olha só como que ele às vezes ele nem come a semente, mas o cheiro ali do produto faz que ele tenha uma reação dessa. Então, a destruição das culturas, disseminação de epizootias, né, a peste suína, febre aftosa,
E nos impactos sanitários, a gente tem a questão da transmissão de agentes zoonóticos, febre maculosa e a teníase sterpose. Aqui, muito importante, a questão do consumo da carne. Muitos, às vezes, realizam o abate para fazer um consumo, mas lembrando que toda a carne de um animal, que ele não tem uma origem, que ele não tem um certificado, ele não tem uma forma adequada de criação, ele corre o risco dessas doenças, e a venda dessa carne específica é proibida, né? Eu falo do porco, do javali que foi abatido ali no local, né? Então é proibida. O consumo, cada um consome e sabe o que está comendo, mas a outra coisa que eu chamo a atenção é quando, principalmente, a questão do carrapato, né? Essa questão da febre maculosa aí, através do carrapato exterior. São animais silvestres, são animais que estão vivos, estão vivendo soltos na natureza, e eles podem contaminar, né? E transmitir isso aí para os cães, para as pessoas, e trazer algumas doenças. Aqui eu trouxe uma resolução só para indicar que aqui no estado de São Paulo, o javali, então, ele é um animal, né, que é espécie animal de peculiar interesse do Estado, ou seja, que esse controle, esse manejo, ele deve ser realizado com esforço não só de um órgão, mas sim um conjunto de órgãos. Então, por isso, o Estado de São Paulo, seguindo o exemplo do órgão federal, fez um plano de prevenção, monitoramento e controle, onde participa a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Saúde, órgãos do Judiciário, órgãos municipais. Então, é um time para poder trabalhar nesse quesito de prevenção e monitoramento. E isso faz toda a diferença para que a gente tenha mais informações e aplique de forma eficiente as ações de controle. E aí a gente vai falar um pouco também agora aqui o que a Polícia Ambiental faz, né? Então, a gente só vai lá fiscalizar, a gente só vai lá para poder autuar e criminalizar ali a ação? Não, a ideia da Polícia Ambiental não é essa. Nós, como órgão de fiscalização e controle que a gente tem dessa uma questão ambiental, para nós fica a incumbência da prevenção e repressão, né, de crimes e infrações contra o meio ambiente. Mas pô, o controle e manejo de javali tá ok, não é um crime. Se feito da forma correta, se os critérios estabelecidos pela norma, não. Ele é perfeitamente possível. Porém, infelizmente, nem todos as pessoas que querem realizar esse tipo de atividade fazem conforme a norma. E aí onde entra a Polícia Ambiental, para quê? Para inibir, né, essa caça, aí sim é uma caça, porque nem sempre eles vão só atrás de javali e acabam indo atrás de algumas espécies nativas. E até mesmo causando riscos aos proprietários rurais, né? Principalmente para quem mora ainda no campo, e a gente sabe que às vezes pessoas que não cumprem os requisitos acabam abatendo seus animais domésticos, seja um boi, um cavalo, e assim vai. Então, é importantíssimo para que o produtor rural autorize pessoas, sim, que querem, de fato, realizar o controle. Então, pautado nas normas vigentes, a Polícia Ambiental estabeleceu um planejamento estratégico de ações operacionais locais contra a caça de animais silvestres e contra esse controle de forma sem critérios adequados. Então, a Polícia Ambiental, para definir esse planejamento estratégico, ela é pautada em denúncias, histórico de ocorrências, informações de inteligência. A gente criou áreas de interesse de segurança pública, né, voltado para a caça, e aí, assim, a gente direciona, né, com o objetivo de coibir atos de caça ilegal, para proteger a fauna silvestre, a preservação da ordem pública ambiental,
E também, que eu falo que toda vez que a gente está presente numa propriedade rural, 50% do nosso esforço ali é a questão da conscientização ambiental. A gente quer trazer informação para o proprietário, a gente quer levar essa conscientização e não só o fato de estar lá por estar lá e querer autuar. Então, com isso, a gente estabeleceu esses objetivos e vai até e realiza nosso planejamento seja com policiamento preventivo, rotineiro, ou mesmo com operações pontuais para atingir os objetivos já falados. E quem quer fazer o controle e manejo, o que ele precisa ter? Primeiramente, quem está lá no local fazendo controle e manejo, ele precisa estar portando a carteira de identidade, né, um documento de identificação com foto. Ele precisa ter o cadastro técnico federal, né, então é um certificado de regularidade em atividades potencialmente poluidoras, específico no manejo de espécies exóticas invasoras. E ele precisa também ter autorização de manejo de javali dentro do CIMAF, né, no sistema integrado. Com esses 3 documentos, ele está apto. Mas eu não quero ir sozinho, eu quero ir numa propriedade e eu quero estar com meus amigos lá. 5, tudo bem. Os 5 devem estar cadastrados nessa autorização. É possível constar lá o nome do 5 e essa autorização vale para os 5. Se alguém tiver numa área de caça, né, querendo realizar o controle, porém sem autorização, ele é considerado um cometedor de uma infração de caça e assim vai ser autuado. Então precisa dessas documentações. Mas eu quero usar arma de fogo. O que eu preciso? Bom, primeiro certificado de registro da arma. A arma tem que estar registrada, tem que estar ok, né? E hoje a gente tem a figura do CAC, né, um potencial maior. Então, tem que ter o certificado de registro da arma, tem que ter também a guia de tráfego especial e o outro documento para caça, que já é o CIMAF, para indicar que naquela área que você está presente, né, que o proprietário autorizou esse controle, você consegue, com esses documentos, comprovar que você está fazendo o controle e manejo de forma regular. Eu posso usar cães? Também posso. E para cães, se eu quero usar o cachorro, eu preciso ter o atestado sanitário assinado pelo médico veterinário, eu preciso ter a carteira de vacinação atualizada desses animais e preciso ter, no caso de cães de agarre, os coletes identificados com o nome do proprietário. Então, só a título de conhecimento, a gente tem tanto os cães de agarre e tem os cães farejadores, né? Então, que são espécies diferentes. O cães de agarre ele só pode ser solto na hora que o animal já foi identificado, cercado. É só para ele fazer o agarre para que o controlador possa fazer o abate posterior. Eu posso usar armadilhas? Posso. Quais armadilhas estão previstas? Do tipo curral, que a própria Instrução Normativa número 3 de 2003 traz toda a especificação de construção de uma jaula curral, né, no modelo PAN, ou uma própria gaiola. Importante, armadilhas têm que permitir a captura do animal vivo e não pode causar nenhum tipo de lesão ou dano no animal, porque senão você vai ser configurado maus tratos. Então, o animal tem que ser capturado dessa forma para que o controlador diariamente visite o local da armadilha e verifique se na armadilha não foi capturado um animal nativo. De repente adentrou aí na jaula uma capivara. Eu tenho que ir lá, ela tem que estar saudável ali, sem nenhuma lesão, e tem que ser solta, tá? Então é importante isso, a questão dos maus tratos e a questão... Então eu não posso usar laço, não posso usar um canhãozinho, né, que é uma armadilha que usa ali o projétil e usa a questão de uma arma de fogo ali, então é proibido. E lembrando, eu me lembrei agora, referente à questão de arma de fogo, não pode ser usado para o controle de armas de calibre 22, porque são armas que não vão ser eficazes, só vão causar lesões, não vai matar o animal, só vai causar maus tratos. Então, é proibido o uso de calibre 22 para o controle e manejo do javali.
E aqui um pouco de estatística da Polícia Ambiental. É claro que isso aqui, como eu falei, como é uma linha muito tênue entre a caça, né, e o controle, por vezes a gente se depara com aquele cara que quer fazer o controle, mas ele não cumpriu os critérios, não está com a documentação correta. Então, num cenário desse, no ano de 2023, a Polícia Ambiental apreendeu 536 armas de fogo, lavrou 237 autos de infração ambiental relacionados à caça, gerou aí 29 milhões aí de multa, e a gente atuou, a gente fala em ações, né, voltadas, 7.828 ações em áreas de interesse de segurança pública voltadas à caça. Então, acredito que a Polícia Ambiental cada vez mais está presente nessas áreas, cada vez mais entendendo a situação e, claro, sempre, cada vez mais precisando da participação do produtor rural, porque são vocês que vão agregar esse nosso conhecimento e a gente também coibir, né, através de denúncias ou através desse controle de falar, olha, na minha propriedade só vai entrar pessoas realmente capacitadas, que têm um perfil para fazer o controle. Então, isso vai ajudar muito o combate e o controle do javali. Eu acho que eu tentei de uma forma um pouco mais rápida aí, passar um pouco dessa interação nossa com esse tema e fico à disposição para qualquer questionamento, para qualquer dúvida e para quem quiser posteriormente conversar ou quiser, fica os nossos contatos, né? Seja aqui no CPM em São Paulo, seja eu lá em Birigui, fica os nossos contatos e à disposição aí para mais alguma coisa. Coronel Sardini, fico à disposição. Tiago, obrigado pela tua palestra, pelos teus esclarecimentos. Certamente temos, acho que, algumas perguntas aqui. Né? Tem a gente alguma pergunta que a gente pode... Tá. Então, a gente vai deixar aberto para que, caso haja posteriormente alguma pergunta, que seja encaminhada aqui para o Departamento de Sustentabilidade, e aí a gente, se não souber responder dentro do critério técnico, a gente te manda e a gente informa aí ao pessoal que acompanhou a palestra. Doutor Fontes, pode ir. Só agradecer ao capitão Tiago e queria perguntar sobre o grupo que elaborou, enfim, esse plano estadual, se ele continua ativo, porque na época aí que foi feito, estava na secretaria e tinha lá no grupo a participação da FAESP, né? Então, queria saber se continua tendo aí um grupo, enfim, para acompanhar o plano, ou até revisá-lo, enfim, já se passaram alguns anos, né? Tendo aí a pandemia no meio, que Sim. teve um impacto bastante significativo aí na implementação. E se ainda houver um grupo, acho que a gente gostaria de participar, se vocês entenderem que seria nossa participação lá. Sim, o grupo existe. Hoje, desde 2019, o grupo ele tem a coordenação principal através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Então, a gente também fica dependendo dessa estruturação deles, mas eu chamo a atenção que, em âmbito nacional, eu vejo que o grupo de prevenção, monitoramento e controle, ele é bem mais ativo. Em 2023 agora, ano passado, eles fizeram um novo encontro e fizeram um trabalho relatando todas as ações previstas desde 2017 até agora, quais foram as ações que surtiram mais efeitos. Então, eu vejo, aí é uma opinião particular minha, o andamento no âmbito nacional está mais acelerado ou está mais presente do que no âmbito estadual. Porém, a gente acaba se alimentando, né, dessas informações deles, porque acaba sendo algo bem, em todos os biomas, acaba sendo, eles têm os apontamentos em todos os biomas que acaba satisfazendo o nosso. Mas eu vejo que na Secretaria de Agricultura e Abastecimento está um pouco ainda parado e necessita desse andamento.
o Major Júlio tem alguma informação recente? Pelo menos o que eu vi, tá? A Polícia Ambiental tem participado do grupo também aqui em São Paulo, né? Não tem notícia de participação. Deveria ter passado para mim na divisão, mas Não, passou qualquer convocação ou nomeação. ela está bem parada nesses últimos anos, né? Da criação eu lembro que teve a participação, tudo, mas eu não sei hoje quais foram os resultados. Eu acompanho mais em âmbito nacional que sim. Em 2023 teve essa análise e revisão de algumas ações previstas. Eu lembro que a principal ação que tinha um plano nosso estadual era a parte de conscientização, de divulgação, de folders. Então, quando eu vejo que a gente hoje tem um material muito vasto sobre o controle e manejo de javali. Muito bom. Muito obrigado. Bom, pessoal, mais uma vez, Thiago, obrigado pelo apoio. A gente vai dar um intervalo aqui de 5 minutos para, na próxima palestra, apresentar o capitão Júlio César para falar sobre queimadas nas áreas rurais, nexo de causalidade, a parte de dolo e a parte de culpa. Mais uma vez, bom dia a todos. Coronel Sardilli aqui, do Departamento de Sustentabilidade, juntamente com o Dr. Fontes e com a doutora Cris. Um prazer, novamente, nos dirigirmos a todos os produtores rurais, presidentes de sindicatos rurais, para que a FAESP, por meio do seu corpo técnico, possa divulgar um pouco de conhecimentos que tanto importam aí para quem se encontra na lida, no trabalho rural, nas áreas rurais, preocupados com os temas de tamanha importância. Tivemos agora há pouco a palestra com o capitão Tiago e agora com o Major Júlio César, integrante do Comando da Polícia Ambiental do Estado de São Paulo, com quem tive o prazer de trabalhar quando comandava a Polícia Ambiental e que é uma das maiores autoridades dentro da Polícia Ambiental nessa questão de queimadas, de nexo de causalidade, e que vai poder falar um pouco com os senhores e senhoras sobre esse tema importante de tanto interesse. Lembrando que na semana que vem deveremos disponibilizar o link com todas essas entrevistas para divulgação a todo o público. Inclusive, pedimos a vocês que encaminhem aos secretários municipais de Meio Ambiente e de Agricultura para que dê conhecimento a esse público desse trabalho da FAESP, dos sindicatos rurais, em relação à preocupação com as queimadas. Tiago, o Júlio César, bem-vindo à FAESP e à disposição aqui para a sua palestra. Coronel, só tenho a agradecer, né, a FAESP pela abertura desse canal para conversar com os produtores, né, a doutora Cris, a gente tem um contato anterior lá no Consema, né, o doutor Fontes também aqui, né, nosso companheiro. Pretendo, grande autoridade, o senhor exagerou, né? Você conhece. Sabe o que você Na verdade, nós estamos na Ambiental já há 15 anos, né? E eu chefiei um grupo, né, do de procedimentos operacionais da Polícia Ambiental há alguns anos, e a gente acaba passando toda a assuntos de fiscalização, acaba passando nesse grupo de revisão de procedimentos. A gente acaba tendo contato com um dos assuntos em gerais de fiscalização ambiental. Todos os procedimentos operacionais padrão para fiscalizar, né? O policial ele passa por esse grupo para uma revisão e formulação desses padrões para a gente estabelecer no Estado um padrão único, tá? Então, uma das propostas realmente ter dar segurança ao fiscalizado para que ele tenha saiba como está sendo fiscalizado, né? Como é uma fiscalização e que os policiais atuem de forma padronizada em todo o Estado. São 1.700 policiais, né? Então não é fácil fazer uma padronização, né? Cada ocorrência é uma ocorrência, mas a gente tem que ter uma padronização mínima, e esse grupo, então, acaba tendo essa proposta, não só a parte do fogo, né, em cultura, né, mas todas as situações ambientais de caça, de pesca, ele acaba passando por esse grupo, então a gente acaba tendo uma visão ampla de como é uma fiscalização ambiental. Então, essa é como a gente acaba trabalhando. Bom, a nossa proposta é que somos convidados para falar sobre o nexo de causalidade na fiscalização ambiental, né, mais especificamente no fogo canavieiro, né? E a gente vai tratar do assunto como ele tem sido tratado agora nos procedimentos operacionais do policiamento ambiental, e há uma atualização na regulamentação dentro da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, né, Secretaria
meio ambiente, de logística, né, o atual nome da secretaria, né, para acompanhar realmente a jurisprudência atual, que tem apontado pela necessidade de estabelecer a culpabilidade do autuado, né, no momento da autuação. Eu queria colocar será que consegue colocar para mim a apresentação? Nós já começamos, então, para entender como é que funciona, né, essa fiscalização. Então, essa é a proposta, né, de causalidade de infrações ambientais, né, e ela, então, foi atualizada atualmente para culpabilidade, né. A nosso primeiro fundamento, que a gente tem a própria Constituição Federal, né, no artigo 205, parágrafo 3º, que ele vai falar das condutas que lesam o meio ambiente, né? Ele dá uma tríplice responsabilidade. Então, quando existe uma lesão ao meio ambiente, então tem a responsabilidade penal, desde que haja um crime correlato, cientificado, é uma infração administrativa, né? Popularmente aí, né? O popular fala de multa, né? Foi multado pela Polícia Ambiental, né? É uma infração administrativa a ser apurada. E a reparação do danos, que é o seu aspecto civil, uma consequência da lesão ao meio ambiente, tá? Quem pode ser autuado? Qualquer pessoa física ou jurídica pode ser autuada de âmbito público ou privado, né? Então, nós temos aí tanto pessoas, né, físicas autuadas, como empresas, né, entidades, e também governo também autuado, tá? Também acaba sendo um foco de atuação nossa também, prefeituras, próprio governo estadual também pode ser autuado. Nas prefeituras é muito mais comum a autuação de prefeituras, tá? Basicamente, quando se falava em nexo causalidade, né, tentava se estabelecer uma ligação entre uma ação ou omissão daquele que é responsável por bem ambiental ou tem alguma ligação com aquele bem, seja passando, né, uma caça, por exemplo, seja ter uma ação, e o bem e a dano ambiental em si, né? Basicamente essa ligação, né? Se houve uma ação ou se houve uma omissão, independente dele ter vontade ou não daquilo, e o dano ambiental experimentado. Tá? Então isso aí, eu falava do nexo de causalidade e nós atuamos muitos anos assim, né? Nessa forma do nexo de causalidade. Só que o judiciário ele tem entendido por ter um aspecto punitivo, né, melhor seria a adoção da teoria da culpabilidade, tá? Então, houve, então, uma outra forma de ligação, né, que seria o dolo ou a culpa, ou seja, a vontade da pessoa cometer a infração ambiental, ou se não tivesse a vontade, né, a culpa, né, seja por imprudência, seja por imperícia ou por negligência dele de causar aquele dano, aquela intervenção contrária ao bem ambiental, né? Então, ou seja, ou ele queria, ou ele foi imprudente, ou ele foi imperícia, foi um profissional, ele foi então ele deixou aquilo acontecer de forma negligente, tá? E aí, então, ele seria merecedor aí de uma sanção por parte do Estado, não apenas a conduta dele. E temos que entender que essa infração, ela é gradativa, tá? Ela começa, né, primeiro como um viés administrativo, tá? Ou seja, é o Poder Executivo punindo alguém para que ele não chegue a ter um dano civil, primeiramente um dano civil, ou, né, em último caso ali, né, uma infração penal, um crime, tá? Então, antes que se cometa um dano civil ou que se cometa um crime, né, o Estado adota posturas anteriores para que aquela pessoa não chegue a causar um dano civil ou realmente um crime. Essa que é a ideia dessa gradação infracional, né? Do Estado primeiro adotar a sanção de polícia, né, administrativa, para que ele não chegue a penalizar, né, não chega a ter consequências civis ou, piores ainda, consequências penais. Tá? Então, nessa tríplice responsabilidade, esse é um quadro que eu acabei desenhando para a gente tentar compreender, né? Vamos começar aqui, né, da finalidade do penal, aqui, por exemplo, né?
ou seja, eu vou ter imputar um crime a alguém, tem uma finalidade repressiva, tá? Então, realmente reprimir aquela conduta, né? Temos que entender o crime como fosse uma tábua onde a sociedade coloca, olha, essa conduta que ela é tão gravosa que nós colocamos ela numa tábua, né? E aquilo ali tem que ser reprimido, né? Tem que ser reprimido. Realmente é uma repressão da sociedade para aquele tipo de conduta, tá? Ele tem uma natureza, né, subjetiva ali, né, que a gente chama do elemento subjetivo do tipo penal, né? Ou seja, não adianta ter só o dano ambiental no nosso caso aí, mas ele tem que ter o dolo ou ele tem que ter a culpa, apesar dos crimes ambientais eles não terem a culpa no seu elemento, né? Apenas o dolo, né, a vontade de cometer aquele crime, tá? Mas em outros crimes, né, lesão corporal, você pode lesionar alguém sem querer, né? Aconteceu por imprudência, ele lesionou alguém, né, e acaba tendo realmente o crime, uma pena muito menor, mas é o dolo, né? Nos crimes ambientais, basicamente, o dolo é o que vai estar estabelecido aí, tá? E ele não induz a solidariedade. Faz sentido eu punir alguém que não agiu com dolo, não agiu com vontade, ou não agiu com culpa, tá? Exatamente em razão da sua índole repressiva, ou seja, ele evitar que ele cometa a mesma conduta novamente. Essa é a função, então, da responsabilidade aí do crime na parte penal, tá? Na parte civil, aí no centro do nosso quadro, basicamente, a finalidade é outra reparatória, né? Ou seja, eu tenho um dano ambiental, ele me causou a tríplice responsabilidade, né? Administrativa, penal e civil. No civil, ele é basicamente reparatória, né? Ou seja, eu vou recuperar o meio ambiente, ou tentar recuperar o meio ambiente na condição anterior. Se eu não conseguir recuperar, eu vou compensar de uma outra forma, se não for possível, eu vou indenizar a sociedade de uma outra forma, tá? A natureza passa a ser objetiva, né? Para ter uma ideia, o dano ambiental ele é considerado pelo STF como imprescritível, tá? Ou seja, ele nunca prescreve. Aconteceu o dano ambiental na parte civil, porque a gente fala de dano, estamos falando de direito civil, ele não prescreve, ou seja, vou ter sempre o dever vou ter sempre a possibilidade de ser acionado para recuperar o meio ambiente, tal é a importância da questão ambiental, tá? Como a função dele é reparatória, né? A índole dele é reparatória, é possível a solidariedade. Ou seja, eu consigo colocar mais de uma pessoa nesse polo passivo, né? Para responder civilmente sobre aquele dano ambiental. Tá? Na parte penal eu não consigo, né? Não consigo colocar, por exemplo, né, de forma muito clara, não consigo que um pai responda pelo crime, né, do filho, por exemplo, tá? Mas na parte civil, sim, né? Vamos supor que duas pessoas cometeram uma infração, um dano ambiental, eu consigo dividir, né, em consórcio, os dois têm a responsabilidade com aquilo. Então, há uma solidariedade nessa reparação. E a parte administrativa, né? Ela tem a sua função sancionatória, né? Na verdade, o processo é sancionatório, ou seja, sancionar. Mas, de forma muito leiga, aí é a multa, né? Que é a pena administrativa por excelência. Tá? Essa é a multa. Existem outras penalidades administrativas, mas basicamente aí é a apreensão, o perdão e tal, mas basicamente é sancionatória, né? É a penalidade de multa aí que é a mais clara, tá? Existe essa questão, né? Se a responsabilidade é objetiva, ou seja, uma mera ação ou omissão do agente já enseja responsabilidade administrativa, ou se ele deveria ter o dolo ou a culpa, tá? O Estado adotava, né, a PG adotava muita teoria realmente aí da responsabilidade objetiva, que é muito similar a civil. Tá? Lá, na verdade, ela bebeu na fonte do direito civil essa responsabilidade objetiva. Apenas a conduta, a ação ou omissão já ensejava a responsabilidade por parte do agente. Tá? Mas o judiciário tem entendido que, por ser sancionatório, ele não poderia ser assim punido, tá? A mera conduta, você deveria ter o dolo, ou no mínimo a imprudência, perícia e negligência, né? Então, porque não faz sentido, né?
você ter uma índole sancionatória, ou seja, repressiva para que ele não cometa uma infração novamente, se ele não teve a vontade ou se ele não teve a culpa naquele efeito danoso ao meio ambiente. Então, o judiciário tem entendido realmente de que há responsabilidade subjetiva. Um problema, né? Se eu não quero que ele chegue a cometer um crime, que ele chegue à esfera penal, como é que eu coloco a responsabilidade subjetiva já no primeiro nível de repressão? Né? Então, esse é um problema dessa teoria, realmente, da responsabilidade subjetiva. Né? Ou seja, eu não faço uma escalada para que ele não chegue a cometer um crime, uma infração penal. Eu repreendo já na parte administrativa, na mesma teoria, né, da parte penal. Ou seja, se ele só cometeria uma infração administrativa quando ele comete o crime. Em minhas palavras, é isso. Né? Desde que, lógico, tenha tipicidade, né, aquela condição típica, os dois, nas duas esferas aí, tá? Penal e administrativa. Então, hoje nós adotamos essa teoria que é adotada pelo Poder Judiciário, né? Mas realmente há críticas sobre realmente isso, né? De adotar o mesmo critério penal para o critério administrativo. Né? Tem alguns doutrinadores que solucionaram a questão com o direito do consumidor, que é fonte do direito administrativo, né? Direito de terceira geração, que é a inversão do ônus da prova. Né? Ou seja, ele pressupõe a existência do elemento subjetivo do dolo e da culpa. Né? Hoje o Estado, ele tem que, a sociedade no século público tem que provar, né, de que a pessoa agiu com dolo ou com culpa. Né? O ônus da prova é de quem acusa. Né? Isso é a teoria de Aix-Millaré, né, que ele entende que deve haver a inversão do ônus da prova, ou seja, eu pressuponho, né, presumido a responsabilidade, o elemento subjetivo, o dolo e a culpa, e cabe, então, ao atuado provar de que ele não agiu com dolo ou com culpa. É uma forma de solucionar. A judiciária não tem entendido dessa forma, ou seja, tem que comprovar o dolo e a culpa no mesmo sentido do penal. Ou seja, acabei deixando de ter essa escalada administrativa, civil e penal. Tá? Então, ele perdeu a função administrativa por isso. Né? Eu não consigo reprimir que ele não chegue nos outros estágios. Exatamente por quê? Porque ele não é punido no primeiro, ele acaba sendo graduado no segundo. Mas também nós temos que considerar o seguinte, né? Geralmente as infrações ambientais elas são de menor potencial ofensivo. E sendo assim, né, muitas vezes não há pena, né? A pessoa acaba fazendo o que chama de uma transação penal, né? E quando ele acaba pagando algum valor para o Estado, então, ele continua primariamente, né, na parte penal, não tem antecedentes criminais, né? Mas ele não responde sobre aquilo lá, tá? Ele tem uma benesse, né? Em linhas gerais, é isso. Então ele acaba não respondendo. E geralmente esse custo para ele é baixo, né? E a infração administrativa acaba sendo muito mais pesada do que realmente essa pena de crime de menor potencial ofensivo. Tá? Então nós temos que considerar, tem esse outro aspecto também, né? Ou seja, se ele fosse punido penalmente, essa pena, né, no aspecto criminal, ela é menor do que a pena administrativa. Minhas palavras, então ele acaba sendo menor do que a... Tá? Então é um outro problema também da nossa legislação penal, né? Que ela não gradua exatamente como deveria. Né? Uma infração ambiental, ela tem uma pena muito pequena. Então vamos verificar um pouquinho sobre essa culpabilidade, né, no uso do fogo. Né? Então falamos então da teoria geológica, como é que nós evoluímos, né? Nesse entendimento e seus aspectos depois aí como é que se refletiu em regulamentações dentro do Estado de São Paulo, né? Essa imagem aqui da direita é um foco que vem do INPE, né? Então hoje nós usamos lá o satélite de referência, né, de focos de incêndio do INPE e depois nós saímos para fiscalizar. Tá? E aí depois
do lado que tem o nosso policial, ele fazendo a fiscalização de um acero, por exemplo, fazendo a medição do acero, a gente sempre coloca algum elemento que possa dar referência até para o autuado ele poder escrever. Então, por isso tem uma viatura lá ao fundo, né? Então, ele faz a medição, né? E tem uma viatura ao fundo que dá uma referência realmente de quanto que o acero é, por exemplo, que é o que nos interessa aí. Então, ou seja, tem que começar a comprovar realmente a culpabilidade do autuado aí quando for fiscalizar, tá? E temos, então, a resolução SMA 81, né, que vai acabar regulamentando, né? Ele vai já atualizado, já em 2024, ele tirou realmente a parte de nexo causalidade. Ele já vai falar da necessidade da demonstração do dolo ou da culpa, né? E aí, atrelado ao nexo causalidade, né? Mas ele é atrelado, você tem que ter, além de ter que ter o dolo e a culpa, hoje tem que ter uma ligação entre o dano ambiental experimentado, né? E o dolo e a culpa aí do agente a ser autuado, tá? Então, houve uma atualização por parte de regulamentação da própria secretaria, tá? E no próprio parágrafo 1º do primeiro artigo, também ele fala da culpa por omissão, né? Se é estabelecida pela demonstração de ausência de adoção ou adoção insuficiente de medidas preventivas ou de combate ao fogo, né? Ou seja, o que era antes um nexo de causalidade, hoje, então, ele passou a ser considerado a culpa, né? Por omissão por parte do agente, por parte do autuado aí, né? Se assim ele for considerado, tá? Então, na própria resolução SMA já não teve alteração nisso, continua os mesmos critérios, né? De acero, do monitoramento, né? Das áreas críticas, monitoramento climático também, lá de umidade relativa do ar, tá? O plano de auxílio mútuo, né? E o combate efetivo ao incêndio continuam como critérios, né? Para o estabelecimento realmente dessa condição de infrator, não de autuado ou não, tá? Ser nas suas diversas divisões lá de conservação, arborização permanente, os pavimentos, tal, rodovias, né? O cercamento também acaba sendo um critério, tá lá? Então, a gente acaba adotando os mesmos critérios, mas agora não incidente com nexo de causalidade, mas realmente com dolo ou culpa aí do fiscalizado, tá? A portaria CFA, né, 16/17, também ela sofreu uma alteração, né, a portaria 01 de 24, né, que é bem recente, agora dia 20 de 6 de 24, que ele já coloca na própria abertura da norma, né, a necessidade de estabelecimento de culpa para se fazer a autuação nesse sentido aí, tá? Então, não é mais o nexo causalidade que é realmente que estabelece se tem que ser autuado ou não. E a Polícia Ambiental também, ela faz eventos, nesse caso aí, como um evento, né, parte desse ano, hoje, se não me engano, tem mais um evento promovido pela Polícia Ambiental em Ribeirão Preto, realmente para o setor sucroenergético entender como é que é a fiscalização ambiental, né, entender realmente esse elemento de dolo ou culpa e entender o que vai ser observado, né? Reforçar o que vai ser observado nessa operação que acontece de maio a outubro, né? Que acelera-se a fiscalização em razão da estiagem. Então, acelera-se a fiscalização do Polícia Ambiental, né? Pela Operação São Paulo Sem Fogo. Então, antes disso, nós fazemos encontros aí com o setor sucroenergético para realmente relembrar, né? E reestabelecer de como que é feita a fiscalização, né? Se houve alguma alteração também, já é noticiado para o setor. Basicamente porque a autuação não é a finalidade da Polícia Ambiental. A autuação é derrota, na verdade, né? Derrota para todo mundo. Derrota para a Polícia Ambiental, derrota para a produtora, derrota para a sociedade. Então, nós não queremos a autuação. É melhor de que haja realmente uma regulamentação, né? Que os setores entendam como é que é essa regulamentação. Autuar não é a finalidade. Tá? Autuar realmente é derrota em todos os sentidos aí.
Para você ter uma ideia, na Operação São Paulo Sem Fogo, isso aqui é um quadro, ele é comparativo, mas só para a gente ter uma ideia, né? A gente pode ter, aqui tem os números de fiscalizações, né? Nos 22 e 23, tá? Por volta aí de 34% de aumento de fiscalização entre os 2 anos, aí, de 22 para 23, houve um aumento de fiscalização, ou seja, um aumento de foco de incêndio, tá? Nesse mesmo período, aí, as autuações nossas aumentaram em 16%, ou seja, nós fiscalizamos mais, né? Mas houve um menor crescimento aí em relação a autuações, né? E o percentual aí de fiscalização, né, de autuação, isso não é uma relação direta, mas é menos comparativo, porque a gente tem um ponto de fiscalização que pode ter mais de uma auto-infração, tá? A gente tem tudo, por exemplo, ali, né? Temos ali 28 pontos de fiscalização, né, e 29 autuações, exatamente porque um ponto de fiscalização pode ter mais de uma auto-infração, tá? Então, nós temos uma diminuição nesses anos aí, no ano de 4% na relação autuação e fiscalização, né? Autuação em ponto fiscalizado, tá? Então, ou seja, nós entendemos que o setor, né, tá entendendo como é que funciona. Na verdade, o nosso objetivo é ter cada vez menos autuação, né? Pode ter mais fiscalizações, mas cada vez menos autuação. Esse que é o objetivo, tá? Desde a resolução 5 de 21, né, também houve aí alterações aí no começo desse ano, tá? Ou seja, não só no setor do fogo e cultura, mas em toda a fiscalização ambiental, passou a ser necessária a comprovação do dolo da culpa, tá? Então, naquele que nós falamos da inversão do ônus da prova, que seria bem interessante para a autuação administrativa, ou seja, eu autuo e o infrator ele tem a possibilidade de comprovar de que ele não agiu com dolo ou com culpa, né? A gente acabou se adequando realmente que o judiciário tem entendido e cabe a nós comprovar o dolo e a culpa do fiscalizado aí, tá? Então, qualquer pessoa não pode ser autuada, né? Desde que seja comprovado o dolo e a culpa, tá? E dentro dos procedimentos operacionais da Polícia Ambiental, que nós falamos que é o nosso guia de procedimentos também, nós já adequamos uma alteração de maio desse ano, né? Realmente ele já reconhece o elemento subjetivo, tá? Ou seja, eu preciso comprovar o dolo e a culpa, né, como elemento aí para fazer a autuação ambiental, tá? E o policial, então, ele é obrigado a fazer esse relato, né, do dolo da culpa, o que o levou a conhecer, o que o levou a concluir que aquela pessoa agiu com dolo ou com culpa, né? Vontade ou por imprudência, imperícia ou negligência, tá? Da mesma forma, né? Fenômenos naturais, ou quando a pessoa é vítima de ação ilegal, né? Vítima de corte de árvore, alguém foi lá e cortou a árvore na propriedade dele, ou fenômeno natural, né? Um raio relâmpago acabou queimando ali também, né? Ele também não existe a culpa, tá? Por ser um fenômeno natural, né? Isso aí foi até uma briga, porque existem setores ambientalistas, né, que queriam que a gente autuasse o pessoal mesmo com fenômenos naturais, né? E não faz sentido autuar, né, alguém por ter a sua mata ali queimada em razão de um relâmpago, né, em razão de um fenômeno natural, né? Que ali acontece, né, desde que a natureza existe, acontece. Aquele fenômeno que a pessoa não tem qualquer tipo de influência naquilo, ou culpa naquilo lá, ou qualquer tipo de intervenção, né? Nós falamos exatamente do dano, ele tem que ter uma ação humana, né? Ele não pode ser um fenômeno da natureza simplesmente, né? Quando somos questionados por isso, posso olhar no caso de caça, por exemplo, um animal caça outro, né? Preda outro dentro da sua propriedade, você não pode ser culpado por aquilo, né? Isso é um fenômeno natural, né? Não faz nenhum sentido, né? Então, às vezes, assim, tem alguns embates, né, com algumas entidades ambientalistas que acabam entendendo que houve ali um dano ambiental
né, em razão do fenômeno natural, mas entendemos que não. O dano ambiental é sempre fruto de uma ação humana. Senão, ele é um fenômeno natural. Não merece autuação, logicamente. Tá? Então, essa culpabilidade, né, também é uma inovação no nosso guia de procedimentos operacionais, ele tem que realmente ser relatado pelo policial que vai fiscalizar, tá? Seja lá no boletim de ocorrência ambiental ou quando não há, né, uma auto-infração ambiental, um crime ambiental constatado, ele faz um termo de vistoria ambiental, ou seja, ele comprova que ele foi lá, vistoriou, viu que tinha lá e não encontrou nada de irregularidade, faz um termo de vistoria, realmente para ele comprovar que ele passou por todos os critérios e nada ali encontrou. Ele tem que ser relatado ali o elemento culpa, né, dentro do seu auto-infração ambiental. Tá? Só que a teoria da culpabilidade, né, ela é sancionatória e, como nós falamos lá no parte do direito civil, o dano ambiental ele permanece, tá? Lógico que evento da natureza não existe dano ambiental como nós falamos, né? Mas o dano ambiental na parte civil ele permanece, tá? Então, mesmo que não haja uma responsabilidade administrativa, ou seja, não vai ser multado ou penal, ele não vai ser acusado de crime, ainda pode ter havido ali alguma ação ou omissão, e assim, com nexo, causalidade suficiente, que causou um dano ambiental, tá? E nesse caso, né, se o policial constatou que houve um dano ambiental, mas aquela pessoa, né, não merece ser sancionada administrativamente, não deve receber uma multa por parte do Estado, ou não deve ser acusada criminalmente, né, mas o dano existiu, aí sim, remessa ao Ministério Público para que ele avalie, né, como aquele detentor, né, que ele quiser pelos direitos de todos, né, avalie realmente se há ali o resquício civil, né, para se acionar, exatamente porque há uma independência entre as três esferas, né? Ele pode ter apenas a responsabilidade civil sobre aquilo, né, de reparar, mas ele não teve culpa ou dolo naquele agente, mas ele pode ter algum aspecto civil ainda aí a recuperar o dano ambiental. Então, também é possível essa responsabilização civil sem que haja o crime ou a infração administrativa. Tá? Bom, acho que em linhas gerais, né, assim que evoluiu a nossa regulamentação dentro do Estado, né, de nexo, causalidade, para culpabilidade, né, ou seja, ficou um pouquinho mais restrito para as autuações. Tá? Nós não temos ainda números, porque a nossa alteração ela é muito recente, né? Em 2024, a gente não tem números, como é que isso aí impactou no número de autos de infração ambiental. Tá? Temos que passar pelo menos alguns anos aí sazonais, porque as infrações ambientais são sazonais, né? Anualmente acontece pesca, né? Acontece a perda de estiagem, então tem que experimentar essas variações sazonais para verificar se houve realmente uma redução nas autuações por parte do Estado, aí, utilizando agora a teoria da culpabilidade. Tá? Então, basicamente, os elementos ficaram os mesmos, né, lá do ACER, né, do PAN, do combate a incêndio, né, da brigada, tá? Mas o que vai ser avaliado, né, é realmente aí a culpa, né, ou seja, o dolo, né, vontade de não fazer, ou somente houve uma omissão por imprudência, imperícia ou negligência por parte do responsável por aquele bem ambiental. Então, estou aberto a perguntas. Então, muito obrigado, Júlio César. O Departamento de Sustentabilidade agradece mais uma vez a tua participação, importante participação, esclarecendo essa questão de culpa, de dolo, da questão civil, da questão criminal, a questão administrativa, e certamente foi bem esclarecedor para todo mundo, aí principalmente o pessoal da Cana, o pessoal de culturas aí que invariavelmente sofrem com algumas queimadas, né? E a gente sabe que hoje em dia essa cultura da queima em São Paulo ela já está se afastando, né? Então, hoje realmente as queimadas, quando acontecem, em regra, são ocasionadas por órgãos, por fatores
estranhos ao interesse do produtor, né? Tanto que queima trator, queima casa, queima rua, a própria cana, dependendo do momento que ela se queima, ele perde a produção praticamente. Então, nesse sentido, sua palestra foi bem interessante. E eu gostaria de aproveitar aqui, juntamente com o Dr. Fontes, que no futuro a gente pretende, e isso para os produtores que nos ouvem, realizar esse tipo de fórum de forma regional. Então, a gente utilizaria ainda do apoio da Polícia Ambiental, hoje, com a crise aqui, em determinados locais do Estado, e aí presencialmente, esse tipo de fórum para debater essas questões, e uma forma até de interagir mais com os produtores rurais. De qualquer forma, agradeço mais uma vez você, ao Coronel Navarro, que disponibilizou o Thiago e você para aqui prestar esse apoio importante ao produtor rural, no sentido de fazer esses esclarecimentos. Quando eu estou com mais experiência do que eu ainda, né, na Polícia Militar, 34 anos, né, você sabe que esse alinhamento, né, essa procura da Polícia Ambiental, né, com aquele que é fiscalizado, faz parte da Polícia Comunitária. Sim. Né? Então, a polícia não está ausente do público em geral, né? Nós estamos aqui realmente para servir. Né? Então, realmente, essa aproximação, né, como você falou de fóruns de aproximação, é importante, porque a nossa função não é autuar. A função principal da Polícia Ambiental não é autuar, é fazer o policiamento e o zelo do bem ambiental. Então, é muito melhor que aquele bem ambiental não seja prejudicado, não sofra o dano ambiental. Né? Realmente, esse é o nosso sentido aí de existir. E para terminar, tem uma pergunta aqui, eu vou ler, e aí se você puder responder, para Meriane Aparecida. Em áreas de APA, há diferença na fiscalização? Poderia, por favor, explicar o que difere? Outra questão, se há diferenciação, se a área atingida se tratar de reserva legal ou área de APP. No caso de atingir as duas áreas distintas, dentro da mesma propriedade, será emitido 2 autos de infração? Pergunta da Meriane Aparecida. Meriane, obrigado pela pergunta. É interessante, né? Realmente, em áreas de APA há uma diferença porque a regulamentação da área de proteção ambiental ela tem que ser observada, né? Cada uma tem o seu plano de manejo. Hoje o Estado de São Paulo está muito avançado nisso, né? Se criava áreas de proteção ambiental, unidades de conservação, seja de uso sustentável, seja de proteção integral, mas não se criava o plano de manejo daquela área, né? Hoje o Estado avançou demais, né? Então, cada área, eu não sei se todos estão regulamentados em plano de manejo, mas estamos caminhando para isso, tá? Para todas as APAs, todas as unidades de conservação ter seu plano de manejo, que é basicamente falar o que pode, né, em linhas muito gerais. O que pode e o que não pode fazer dentro daquela unidade de conservação, tá? Então, mesmo que aquela conduta não seja uma infração simples, tá? Se fosse qualquer outro local, não seria uma infração, mas se ela está contra o plano de manejo daquela unidade de conservação, aí é uma infração genérica para aquela UC, que é causar danos à unidade de conservação. Então, por isso que realmente há, sim, uma diferença na fiscalização em áreas de produção ambiental. Então, se tem um imóvel dentro da APA, né, tem que atender não apenas a legislação ambiental em geral, mas o plano de manejo dentro. Então, existe ali, APAs que tem limite, por exemplo, da parte de defensivos agrícolas, né? Tipo de agricultura. Tipo de agricultura, exatamente. Então, realmente há uma diferença, que tem que atender, além da legislação ambiental em geral, a legislação que regulamenta ali, né, um plano de manejo daquela APA. Então, são duas, então por isso que há realmente uma diferença na fiscalização. E aí pode ser emitido 2 autos de infração, se for, como a pergunta dela, caso de atingir 2 áreas distintas. Aí sim, aí se for 2 áreas distintas, assim, nós temos uma norma que para cada área é um auto de infração. Uhum. Tá? É um objeto realmente ali de uma auto de infração. Se eu tenho, por exemplo, estágio de vegetação diferente dentro de uma propriedade. Então, vamos supor que eu tenho corte de vegetação em estágio inicial e corte de vegetação em estágio médio. 2 autos de infração. Tá? Porque a medição é diferente. Eu tenho corte de vegetação é diferente. O tipo de pena aplicada, a sanção administrativa, ela é diferente, exatamente por isso. Né? Então, você tem medições diferentes, autos de infração diferentes, né? Tá. Porque tem a tabela de graduação dentro da própria resolução. Então, se eu tenho
duas regulamentações, né? Reserva legal e área de proteção e APP, né? A preservação permanente, mesmo que elas sejam contíguas, né? Eu tenho regulamentação diferente, são dois autos de infração diferentes, tá? Ele não vai somar os dois autos, né? E colocar os dois autos, as duas penas num só, né? Mas ele vai fazer autos diferentes, com valores diferentes também. e valores diferentes, tá? O que se faz para facilitar, né? A próxima fase após a autuação é o atendimento ambiental, né? Então, a pessoa, ela é autuada, mesmo que ela tenha 2, 3 autos naquela fiscalização ambiental. Ela consegue fazer um direito de defesa antecipado Ela hoje processamento. está conseguindo fazer, né? Ele está aceitando realmente. Foi uma briga, né? Que os autuados pleiteavam isso, né? Pô, eu posso fazer uma defesa anterior, né? Vou entender que pode, né? Foi uma briga que ele falou, não, apenas na fase de defesa, lá na comissão regional especial, né? Hoje não, ele falou, não. Pela defesa ele pode fazer, anterior ao atendimento ambiental ele pode fazer. Mas o que a gente faz? A gente reúne aqueles autos de infração ambiental, aqueles 2, 3 autos, e faz o atendimento só para a pessoa. Então, isso sempre foi feito, né? Então, a pessoa recebeu 2 autos, 3 autos, né? Não tem que ir 2 vezes, 3 vezes na polícia ambiental para fazer o atendimento ambiental. Vai lá, resolve de uma vez só. Né? Se consegue defender de uma vez só. Eu acho que a pergunta da Mariane foi respondida. E, doutor Fontes, gostaria que fizesse aí um encerramento. Só uma pergunta também. Enquanto estava vigorando um outro entendimento, né, do nexo de causalidade, havia aquela planilha, né, com uma pontuação, enfim, para se estabelecer o nexo de causalidade. Acredito que agora deve haver uma revisão dessa planilha, tendo em vista da culpabilidade. a questão Essa questão da planilha, nós temos reunidos aí com a CFB por vezes para a atualização dessa planilha. Ela não pode ser que ela seja atualizada. A última regulamentação que teve, ela passou a mensurar não mais o anexo, mas a mensurar a culpa, né? Então, ou seja, eu estabeleço a culpa em razão da ausência ou presença daqueles elementos ali na planilha, né? É uma forma que a gente tem de deixar muito claro para o setor como é que nós fiscalizamos, né? Obviamente, a polícia militar, né, em geral, ela não escolhe como ela vai aplicar a norma. Vem a norma e a gente aplica ela, né? Agora, hoje nós somos atores, por exemplo, da confecção dessa norma, né? Houve uma alteração na lei federal, criação da lei federal em dezembro do ano passado, em 23, que é a lei orgânica das polícias militares, tá? E essa lei, uma das inovações, colocou realmente as polícias militares dentro do Sistema Nacional, dentro do CISNAMA. Então, hoje, todos estão dentro do CISNAMA. E colocou algumas funções na polícia militar, né? Entre as funções, participar ativamente das políticas de meio ambiente da unidade da federação, né? Então, hoje é obrigado cada unidade da federação ter a polícia militar como um dos atores políticos para a formulação da sua política de meio ambiente interno, aquele estado, tá? Então, na verdade, as normas elas são formuladas através de pressões sociais, né? E acho que a Aesp é um apoio, né, de primeira linha, né? Realmente para ajudar a gente a fazer algo que contribua não só para o produtor, mas para a sociedade em geral. Então, realmente uma alteração aí fomentada, né, pela sociedade civil organizada é muito mais substancial do que realmente interno, só o poder executivo. E a gente vai aplicar exatamente aquilo que está lá. Hoje, o que está se falando? Que é que a culpa passa a ser medida através daqueles critérios lá estabelecidos na portaria, né, resolução de portaria, né? Mas em haver alteração, né, é importante a FAESP participar disso, né, os produtores participarem dessa discussão para realmente fazer essa alteração desse tipo de poder aplicar de uma forma, atender o público em geral de forma mais plena. Ela está vigente. Está vigente. Está vigente, exatamente. Mas hoje ela está medindo, na sua concepção, ela não está medindo o nexo mais, ela está medindo a culpa, né? Porque ela identifica a culpa. A culpa, exatamente. É uma forma objetiva de identificar a culpa. Né? Como é que era antes, né? Quem tem mais tempo no setor via que cada policial fiscalizava de um jeito.
Ia lá, não, esse aqui, de acordo com o policial que ia, ele era fora Um do grau de rigor adequado. diferenciado. Então, quer dizer, isso causa uma insegurança para o produtor, né? Então, realmente, ter critérios é interessante. Agora, aquele foi estabelecido naquela época, né? A gente tem que realmente rever se aquilo é mais importante, como é que é, né? Como é que Está sendo suficiente. está achando que precisa exatamente, né? Nada é pleno, né? No direito nem na sociedade, né? A tecnologia evolui, a sociedade evolui, né? O direito evolui, a gente tem que observar isso aí. Muito bem. Muito obrigado. Sim, claro, a FAESP gostaria de participar muito dessas discussões, né, representando os produtores, e até pedir aí para os presidentes de sindicato, enfim, a todos que estão aí assistindo, e havendo sugestões, né, Sérgio, Claro. sobre esses pontos, principalmente que aqui foram tratados hoje, né, tanto na questão do controle do javali, quanto na questão dos incêndios e do nexo da culpabilidade agora, né? Então, que vocês possam encaminhar aqui para a FAESP, né, para que a gente possa levar aí, estando participando desses grupos, ou não, né, através aqui dos nossos palestrantes aqui, o pensamento e as contribuições aí dos produtores e especialmente dos presidentes dos sindicatos rurais. E para encerrar, né, antes de encerrar realmente, eu gostaria de convidar todos para participar do segundo dia desse fórum amanhã, Sim. né? E vamos ter aqui a colega Cris Burgel falando sobre as questões relacionadas à compensação ambiental, um assunto onde especialmente os produtores rurais podem ser beneficiários, né, Cris, dessas compensações, né? Em muitos casos isso permite com que os proprietários ali solucionem alguns problemas, enfim, algumas situações que eles têm a recuperar e podem ser beneficiários aí dessas compensações. Isso a Cris vai explicar muito bem amanhã. E também teremos uma palestra com o amigo, o colega e um técnico de grande experiência, que eu vi que estava assistindo aí, o Antônio Queiroz, da CETESB, que vai tratar do tema licenciamento ambiental. É um assunto que a gente tem recebido aí diversas perguntas, enfim, dos sindicatos sobre essas questões. Seria muito importante, então, a participação de todos para conhecer mais sobre esse assunto. Então, muito obrigado, Júlio César, e retorno ao Sérgio. Obrigado a todos e contem com a FAESP como entidade de apoio ao produtor e aos sindicatos rurais. Muito obrigado e um abraço a todos.